Na aula de hoje vamos falar de uma das características mais importantes do turismo de hoje em dia, a gastronomia. A gastronomia chama a atenção de muitas pessoas no mundo que vêm visitar a Itália para uma experiência única, provar os produtos e os pratos italianos. Por isso chamamos o delegado da Accademia della Cucina Italiana, Gerardo Landulfo, para um depoimento técnico e gastronômico. Gerardo, tem uma diferença muito grande entre a experiência gastronômica italiana que é oferecida aqui, né, em São Paulo, e a experiência que o turista pode fazer na Itália, né? E tem muitos turistas que às vezes reclamam porque não ficaram tão bem, ou talvez escolheram os lugares um pouco, né, turísticos demais. Não, o que acontece é o seguinte, é uma questão de hábitos alimentares, né? Claro que os hábitos alimentares dos brasileiros, principalmente de São Paulo, da cidade de São Paulo, são muito ligados às tradições italianas. Só que há uma diferença fundamental. Por exemplo, na Itália, se você for num restaurante, normalmente você pede uma entrada, a pasta, né, o primeiro prato e a sobremesa, ou pede um segundo prato, ou pode fazer toda a sequência. Aqui no Brasil, as pessoas normalmente comem a massa com acompanhamento, então é a carne com a massa do lado, que na Itália não tem. Então já se sente e fala, como, eu vou comer esse pratinho aqui? Não, mas esse prato, às vezes até tem lugar que faz mais abundante, mas normalmente o prato da massa, a massa não é acompanhamento. Então isso é a maior falta que faz para os brasileiros que estão acostumados a comer um prato único, que a gente diz, né? É o fato de chegar num restaurante e não servir a carne com espaguete do lado. Essa acho que é a maior... eu vou contar um exemplo de minha casa, né? Quando eu viajei pela primeira vez com o meu filho pequeno, tinha 6, 7 anos, e a gente ia comer uma pizza. Falei, vamos comer uma pizza. Falou, papai, a vovó brasileira falou que a pizza da Itália não é boa. Falei, como não é boa? Vamos comer uma pizza aqui nesse lugar. Eu vou ter que estar em Veneza, que não era nem a terra da pizza, né? Mas tinha uma pizzaria lá, normal. Falei, vamos comer essa pizza aqui. E a pizza era individual, né? Individual, como é tipo napolitana, que é pequena e tal. Ele viu a pizza e falou, pai, mas essa aqui é grande, eu não vou conseguir comer. Falei, não, se você não comer, eu como. Ele comeu a pizza inteira, falou, bati meu recorde, porque comeu 4 pedaços praticamente, né, de uma pizza proporcionalmente aqui. Mas por quê? Muito mais leve e a cobertura não tem 1 quilo de queijo em cima. Essa é uma tendência, eu estou falando isso agora está com 25 anos, vou dizer de 15, 16 anos atrás, é uma experiência que agora no Brasil, se você vê, as pizzarias estão abrindo agora, faz a pizza napolitana com a farinha italiana mais leve, menos ingrediente, e fica uma pizza mais leve. Essa é a diferença é que a pessoa queria comer uma pizza e sair empanturrada. Na Itália, comer uma pizza não vai acontecer isso, né? Então essa já é uma diferença de hábito alimentar mesmo, né? Se você está acostumado a comer aquela coisa que é pesada e vai te satisfazer, você não reclama. Comi, tá isso. Você come uma pizza lá e sai, poxa, poderia ter comido. Vai comer a pizza, come uma mussarela, um prosciutto, junto e tal, e tá bom, mas não come só a pizza, a menos que seja um lanche, uma coisa mais veloz, né? Então essa eu acho que a diferença maior é essa, a questão de chegar nos lugares e querer comer como se come aqui. E a diferença que tem, se você vai comer numa cantina, né, que é um restaurante de inspiração italiana, que tem os pratos mais fartos, que tem a combinação carne e massa, isso é uma coisa que nasceu lá atrás, quando não é a questão que falam que aqui tinha fartura, não, a fartura que também tinha na Itália, até nas casas mais pobres, almoço e domingo. Então aqui no Brasil se tornou, você vai numa cantina, até a decoração parece um dia de festa, né? Todas aquelas coisas penduradas e tal. É o almoço de domingo, ou seja, o almoço mais farto, mais demorado. Mas se o italiano comer aquilo todo dia, não funciona. Quer dizer, o italiano, né, ele está acostumado ele come massa todo dia, come pão todo dia, mas numa quantidade equilibrada e com outras coisas. Vai comer carne, a carne normalmente com verdura, acompanhamento, verdura, legumes, que aqui come-se pouco. O Brasil tem uma produção imensa de hortifruti e as pessoas preferem comer a massa do lado da carne. Então isso é uma coisa que
pega muito. Por isso que, quando a gente faz a Settimana della Cucina Regionale Italiana, são 20 restaurantes, com 20 menus, 8 receitas de cada menu, são 160 pratos, não tem um igual ao outro. E não tem massa com carne junto, que aí as pessoas não comem e não reclamam, porque está equilibrado. Ele tem uma entrada, no almoço ele pode fazer a entrada, escolher entre o primo e o segundo, quer dizer, são 3 pratos, que seria como se fosse um prato principal, mas sem ter a combinação. E a sobremesa. E à noite ele faz os 4 passos e sai satisfeito. E tem mais uma vantagem, quando você faz a porção menor nessa sequência, a massa não esfria. Porque o cara vai, pede a massa em 200 gramas de massa, aquilo ali é um negócio que vai passar jantando aquilo, né? Quanto tempo você vai ficar na tua frente aquele prato? Então, o que a gente faz com a Settimana della Cucina é uma coisa que atrai também o turista, porque quando ele for para a Itália, ele sabe que come-se assim. E não vai reclamar, com certeza. Como não reclama aqui. Agora, quem não sabe, não tem esse conhecimento que a sequência é essa, que as pessoas comem as porções menores, que a carne não é servida com a pasta, eu acho que não reclama. Agora, se a pessoa chega lá e quer comer igual come no Brasil, não, mas chegar num restaurante na Itália e pedir o filé à parmegiana, não tem. É um prato de inspiração italiana que foi criado aqui, que lembra a melanzana, a parmigiana de melanzana, porque colocou a carne no lugar da berinjela, né? E outros pratos que a gente vê, por exemplo, a gente vê aqui, tem um prato que nasceu no Brasil, chama capelete alla romanesca, que é um misto, são 2 receitas em um, que alguém falou, olha, vamos colocar o capelete aqui, que era em brodo, vamos colocar pana, prosciutto, piselli, né? Creme de leite, presunto e ervilha, que é de outra receita lá, da papalina, ou em Bolonha também tem outro prato parecido, e virou capelete alla romanesca, porque ele não lembrava onde tinha comido. Quem inventou esse prato foi um brasileiro. E como o polpettone que é feito aqui não é igual ao polpettone que é feito na Itália, porque são coisas que antigamente não tinha internet, não tinha, ninguém podia conferir. Isso aqui de onde que é isso aqui? Até a gente falou da lasanha, a lasanha bolognese. Lasanha bolognese, ela ficou conhecida porque uma grande empresa, para distinguir a bolognese daquela que tinha linguiça, chamou uma de bolognese e outra de calabrese. E vendia a bolognese, que aqui a bolognese não tinha, tinha só a carne moída com molho de tomate e queijo, que normalmente era uma mussarela, alguma coisa que não está na receita da bolognese, com certeza. E a outra se chamava calabrese porque tinha a linguiça. Essas são todas dicas, né, que os operadores de turismo podem utilizar até para conscientizar um pouco antes da viagem os turistas, porque às vezes nós escutamos muitas coisas que não são verdadeiras, né? O italiano come massa todo dia. É verdade e não é, como você disse. Ele come, mas come com legumes, come com verdura, né? Então, é um jeito de comer diferente, né? É um jeito mais equilibrado às vezes. Então essas são dicas que podem ser até parte do roteiro, até parte do itinerário. Sem dúvida, e falo da dieta mediterrânea. Onde nasceu a dieta mediterrânea? Ela foi inventada por um médico americano, Ansel Keys, que ele esteve na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, era médico das armadas americanas, e ficou impressionado no sul da Itália, ali na minha região, no Cilento, e via que as pessoas longevas, né, viviam muito, e não eram gordas e comiam pão todo dia, comiam massa todo dia, e ele fez uma pesquisa em todo o Mediterrâneo para saber qual era o que eles comiam, se comiam coisas para ele. Realmente todo o Mediterrâneo se come, tem muito cereais, o azeite de oliva é muito importante, frutas e legumes também são importantes, é uma pirâmide. Então, se você começa com esse equilíbrio, né, deixando os alimentos processados para depois, os doces menos, você pode comer de tudo, desde seja numa quantidade. Ele dizia que a massa você pode comer todo dia, doce não é todo dia. Entendeu? Então esse equilíbrio, essa dieta que hoje é uma das consideradas as melhores do mundo, das mais seguidas, né, que você pode fazer sem
tirar seu prazer, basta você não querer comer todo dia doce, mas fazendo de maneira equilibrada, ele aconselha até você tomar um copo de vinho sempre, durante a refeição, vinho e alimento. Então, é uma combinação interessante que as pessoas podem adotar. E esse médico, para ter uma ideia, ele voltou a morar na Itália. Ele voltou a morar em Pioppi, no sul da Itália, depois que ele fez toda essa pesquisa, e morreu aos 102 anos, quando voltou para os Estados Unidos. Quer dizer, então, sinal que a dieta funciona. Funciona. Saudável. Funciona muito, então, para vocês que trabalham no turismo, peguem essas dicas, porque realmente vão funcionar durante toda a viagem e para atrair também novos clientes. Obrigado, grazie Gerardo, e até a próxima. Grazie a te. Continuando a nossa caminhada no turismo de raiz, vamos falar de gastronomia com Henrique Narducci, que vai nos contar a experiência dele na região Molise. Continuando a nossa viagem, descobrindo as raízes italianas de tantos brasileiros, né, que aqui em São Paulo vêm de famílias italianas, né? Então, o Henrique hoje vai contar a sua experiência na região Molise. A sua família tem, né, laços importantes, parentes lá do Molise. Então, vai nos falando um pouco como foi o primeiro impacto com o lugar. Tchau, Alessandra, tudo bom? Bom, o primeiro impacto, né? Eu tive um grande impacto quando eu conhecia membros da família, mas o primeiro impacto, eu tinha ido para o Molise via região, né? A região estava interessada em justamente essa retomada de raízes. A região Molise estava fazendo um congresso, algumas reuniões para um comitê jovem eu ainda era jovem na época, um comitê jovem dos italianos no mundo, dos molisanos no mundo. Então, quando eu cheguei, tinha uma outra conselheira junto comigo, nós fomos de ônibus até a região e estava todo mundo conversando, tinha gente de todos os países representados, tal. E a conselheira brasileira que estava comigo, ela falou que eu fiquei quieto um tempo. De repente eu parei assim e fiquei mais pensativo. Ela perguntou o que foi. Eu só virei para ela, a gente estava na estrada de ônibus, né? Eu falei, é aqui, né? Aí ela falou, é um pouquinho mais para frente, mas já é aqui. Então, foi essa sensação que não tinha nada, não tinha uma placa que eu tinha visto e falado, olha, chegamos aqui. Não, foi realmente uma sensação de... Não era nem a sensação de cheguei, era mais uma sensação de voltei. Então, foi bastante emocionante, foi bastante... eu me identifiquei bastante com o lugar, eram as diversas histórias que meus avós sempre contavam, os lugares que você ia fazendo um mapa na cabeça, que de repente se tornam lugares reais, né? Se torna visual a experiência e o lugar. E você se encontrou imediatamente com os parentes? Assim que o grupo inteiro chegou para a conferência, nós fomos para reuniões e tal. Na segunda reunião, no segundo dia, quando os parentes sabiam que eu estava lá, né? Alguns tinham vindo para cá, alguns primos e mais um ou dois primos, tal. Quando eu cheguei lá e estava no meio de uma reunião, um primo meu basicamente me sequestrou na reunião, né? Ele chegou no hotel, bateu lá, falou, eu sei que o Henrique está aí, gostaria de falar com ele, quero levar ele para conhecer a família. E aí a própria pessoa da reunião virou e falou assim, não, vai, o melhor jeito de você conhecer o Molise é realmente indo ver suas raízes e tal. Então eu fui com esse meu primo, ele me levou de carro até a cidade vizinha, né? A gente estava em Campobasso, bem próximo até, a gente passou por Isernia, foi para Machiagodena. E aí, quando chegou em Machiagodena, foi para mim o momento mais emocionante, porque foi um momento em que eu conheci a família que eu tinha ali.
E foi o momento que eu chorava, assim, não dava para segurar. Porque assim que meu primo estacionou, a gente desceu, estava claro. Eu chego a gente passou por uma ruazinha que dava num pátio aberto. E nesse pátio minha tia-avó estava pendurando roupa de costas. E assim que eu bati o olho, eu vi a minha avó. Tá viva, tal, mas as duas irmãs eram muito parecidas, então foi basicamente eu estava vendo a minha avó ali no lugar onde ela nasceu, na cidade dela, fazendo uma coisa de dia a dia. Então, quando ela virou, eu vi que era minha tia-avó, ela me viu já chorando, a gente já se abraçou, foi muito emocionante, mas foi essa, assim, foi uma viagem que não foi uma viagem só no espaço, daqui do Brasil para a Itália. Foi uma viagem que foi no tempo também, né? Então, todas as histórias que eu tinha, elas tinham tomado forma. Os parentes que eu só conhecia de nome tinham agora um rosto. A minha tia-avó, que era exatamente a minha avó. Foi um momento mais marcante. Você descobriu algo surpreendente, algo diferente que você não sabia, né? Da sua família, do lugar? Algumas coisas. Tanto algumas semelhanças de comportamento entre as pessoas da família. Então você reconhecia muita coisa de dia a dia. Como algumas coisas também que não me surpreenderam um pouco, mas eu achei interessante, que nem o primeiro jantar que eu fui na casa dos meus parentes, que a gente comeu comida de dia a dia. Terminou, a primeira vez que eu estava comendo portátil, né, em vez de um almoço como brasileiro todos os pratos juntos na mesa, não, você vai chegando um prato por vez. E quando terminou, os primos, os tios ficaram na mesa, e eu já fui começando, como eu faço em casa, de pegar um prato para ajudar para levar para a cozinha. Nossa, foi um absurdo. Não, imagina, deixa, as mulheres vão fazer isso. Eu falei, não, eu faço em casa, faço aqui também, não tem problema. E foi engraçado, porque os homens ficaram na mesa conversando sobre futebol, sobre um programa, coisa assim, e as mulheres estavam lá e falaram, quer saber, eu vou ficar lá. Porque lá eu estava conversando com elas e elas estavam falando sobre o preço das coisas do dia a dia, sobre afazeres diários, sobre pessoas. Então, lá eu estava conhecendo o dia a dia da Itália, que não é o que a gente vê na novela, não é o que a gente vê na propaganda de viagem, é o dia a dia real ali. Uhum. Isso para mim foi bem interessante, e também a dinâmica de uma cidade pequena. Eu fui com uma colega, essa colega foi para casa dos parentes dela e eu estava dependendo da carona dela. E para voltar para o hotel da reunião. Quando eu falei, eu não sei, eu não peguei, a gente não veio com telefone, nem tinha muito celular desse jeito na época. Eu não tenho telefone, minha tia falou, qual o nome? Eu falei, tal. E ela falou, é prima de tal, virou pra minha tia e falou, aquela lá, não é? Pegou o telefone e ligou pra casa onde ela estava. E foi assim, eu achei genial isso é uma cidade pequena, todo mundo se conhece ali. E eu achei isso muito gostoso. Então, você acha que teve um crescimento pessoal, você reconheceu também algo da sua personalidade nessa família? Teve crescimento pessoal, teve crescimento profissional, inclusive. O pessoal foi extremamente essa identificação de saber que eu tenho um outro lugar que não é aqui no Brasil, em que eu posso dizer, voltei. Não só cheguei, voltei. É um lugar em que você sente pertencer àquele lugar, você sente que... E isso não só na Itália, tem alguns lugares na nossa vida que a gente sabe que a gente pertence ali, e
quadriláterozinho das casas dos meus primos, a casa onde minha avó nasceu, aquilo lá é um lugar que para mim está dentro do coração e vai ficar. Assim, meu crescimento pessoal, crescimento profissional, eu sempre falo para os alunos, conheçam também as cidades grandes, conheçam as cidades que são populares, que são turística para turista, mas também vai conhecer a pequenininha, vai conhecer E você mantém essas relações até hoje com os parentes com os primos, lá? com os parentes. Hoje é muito mais fácil, né? Instagram, telefone, conversa, Eles aniversário sempre. Aqui? Já vieram algumas vezes, eu fui algumas 2 vezes para lá para ver eles, inclusive. Mas eles vêm às vezes para cá também, mas os avós, os tios-avós vão ficando um pouco mais velhos, então fica um pouco mais difícil de locomover. Mas eles costumam vir para cá, sim. E para chegar até Maquiagódena, né? Sim. Como foi? Foi difícil? Foi de carro? Foi de carro. A cidade é um município, né? Uma cidadezinha muito pequenininha. As mais próximas são os Campo Província, né? Isérnia, ela fica em Isérnia, na verdade. Antigamente era Campobasso, mas a primeira vez que eu fui foi de carro para lá. Mas para voltar, os meus parentes me deixaram no trem. O Molise, ele tem uma parte dele ali perto de Maquiagódena, a autoestrada corta ali, né? Então, de um lado da autoestrada é Maquiagódena, é a cidade. Do lado de cá, próxima, tem uma cidade um pouquinho maior que é Boiano, onde tem o trem. Então, de lá eu peguei o trem, fui para Roma. Eu ia pegar um Pullman, né, um ônibus de viagenzinho para ir para Roma. Para chegar de Roma, foi de ônibus e foi super tranquilo. As estradas estavam ótimas, tem sinalização para tudo quanto é lugar, às vezes até demais, mas foi bem tranquilo. Você sentia a diferença assim, de transporte. Mas eu sei que tem ônibus que para desde Boiano do trem até a cidade, tem da Campo Província, tem de Isérnia até lá. Então é tranquilo de chegar. De carro é mais fácil. Mais fácil. Mas é bem tranquilo de chegar, sim. Tem um lado espiritual também que você guarda e guardava talvez aqui na sua família de São Paulo e que redescobriu quando você chegou no Molise? Sim. Tem bem uma coisa que quando eu fui entrar na faculdade, minha mãe fez uma promessa para Padre Pio. Padre Pio tem bastante presença ali na região, né? Padre Pio de Petraltina. E ela mandou a primeira mecha de cabelo que me cortaram no vestibular para o Santuário de Padre Pio. E uma das primeiras coisas que os meus parentes, quando eu cheguei lá, me levaram para visitar, foi a Dolorata, que é o Castel Petroso, que é o Santuário de Castel Petroso, que é muito bonito, muito grande, que é onde eles vão para as missas especiais, Páscoa e tal. E eu também sempre fui muito devoto, Padre Pio, São Francisco, eu sou absurdamente devoto de São Francisco. Então, descobrir esses lugares de fé, a igreja da região, na cidade tem um São Gonçalo, que eles faziam um tecido todo e o pessoal colava as oferendas no tecido. As pequenas igrejas e as grandes igrejas são todas assim. Você sente que a fé é extremamente marcante para o italiano, assim como é para o brasileiro. Sim. E é uma forma de redescobrir também, de se reconectar. E você acha que esse vínculo emocional vai te levar mais vezes a fazer visitas lá? Com certeza. Sempre que tiver oportunidade, é um lugar em que, por mais que você pense, eu vou visitar os Estados Unidos, eu vou visitar para algum outro lugar, mas o lugar que te puxa sempre é para lá, na Itália. Né? E sempre, é quase obrigatório, né? Tem família lá, passa primeiro na casa dos parentes e depois vai fazer o turismo.
a sua visão do mundo mudou, foi influenciada por essa viagem? Você hoje se sente diferente quando você enxerga também outros países? Foi de tudo, de história, de noção, às vezes até de tempo, porque minha mãe sempre comentava com a minha avó que a gente gostava de viajar, ia para Ouro Preto, ia para cidades em que tem, né, história, tem tudo mais, e minha mãe passava assim, falava, olha só, essa igreja tem 400 e tantos anos, né? E aí minha avó ficava assim, é muito bonita, tal, mas, né, a minha mãe perguntava assim pra minha avó, por que você não está empolgada, né? Ela falou, então, é que essa igreja tem 400, a da cidade tem 1.400. Então é uma outra dinâmica, uma outra, como posso dizer, uma envergadura diferente, assim, é bem bacana. Te abre muitos olhos. Você tem algum prato específico da família que suas avós te faziam aqui em São Paulo e que depois você descobriu lá que era a mesma receita? O capelete em brodo que minha avó fez, minha tia-avó fez, porque minha avó faz, o capelete estava lá. Engraçado, a salada, o tempero era exatamente igual. Dos dois. Eu não sei como, são em lugares diferentes, ingredientes diferentes, mas o tempero da salada é igual. E teve um prato que eu conheci lá e na hora eu fiquei espantado, mas eu gostei muito. Porque eu estava indo embora, minha tia-avó me chega com um prato com uma carne enrolada, um pouco, né, mais sensação um pouco mais emborrachada, assim. E o molho, aí minha tia come, tá? Eu falei, o que é? Ela não come. Aí ela era pele de mucapiena. Pele de mucapiena. Pele da vaca grávida? Eu falei, mas e aí? Ela, a gente, né, prepara a vaca e... Eu falei, o que faz com o feto? A vitela? Fez assim, sabe? Verdade, vitela. E... eu fiquei um pouco assim de comer, mas estava tão gostoso que é um prato que eu quero voltar a comer. Por mais que, eu gostei demais daquilo, eu quero voltar a comer lá. Agora você me fez lembrar um prato molisano que eu provei no primeiro dia do ano na casa de uma molisana que mora em Roma, que é a lasanha al brodo. Não sei se você conhece. Uma faixa de massa. É tipo uma crespella, não sei como fala. Parece uma lasanha, mas no caldo. Sim, é muito eu gostoso. Achei muito esquisito, achei uma coisa bem típica, né, dessa região. Coisas que eu comi lá que eu amei demais, que foi caciocavallo, né, que é um queijo bem... Ele é bem... O formato dele é bem bacana, parece uma cabaça. Muito gostoso. Lá é uma região de produção de tartufo, né? De trufa, sim. Tanto o Nero quanto o Bianco. Então eu comi alguns pratos da Molise região. É um grande exportador de trufa. Sim, com trufa raladinha ali na hora e coisas assim que você fala, nossa, isso é um gosto que... se adquire e se fixa. São pratos muito... Cavatelli fazem bastante lá. Henrique, você tem uma dica para os viajantes, especialmente os que têm origem molisana, né? Que querem, daqui de São Paulo, conhecer a região Molise e também outros lugares, né? Olha, diferente de uma piada que costuma correr na Itália, que o Molise, eles falam que é como brincam aqui, que é o Acre. O Acre, né? Que é o Molise não existe, o Molise existe e existe muito. Então, o que eu dou dica para quem tem, tanto para quem é oriundi ou descendente de oriundes do Molise, ou de qualquer região, na verdade, da Itália, como eu falei agora há pouco, façam um turismo, vai visitar a cidade grande, vai visitar Roma, vai visitar Milão, vai visitar Florença, mas guarda um espaço para ir visitar a Molise ou para ir visitar as cidades pequenas, as
terras onde as coisas acontecem com um pouco mais de calma, onde você vê os cenários, onde você vê a história, e é uma história que não é aquela história que é contada nos livros ou é contada na TV, na né? TV. É a história de pequenas cidades que tem muita coisa. Como foi minha avó, falava, a capela da cidade dela tinha mais de 1000 anos. São cidades extremamente históricas. Vai visitar, vai reconhecer, vai sentir esse voltei, sentir essa identidade com o lugar, porque você não vai sair perdendo. Não é nada que você consiga descrever muito bem. Você não vai sair perdendo. Vai visitar também a pequena cidade. É fácil, é tranquilo de chegar. Mesmo não fique só no não, eu vou ficar só aqui nessa grande cidade, que vai ter muita coisa. Vai ter também nas pequenas também. Vai visitar a sua origem, vai ter seu momento de voltei. Momento voltei. Momento né? voltei. E o nosso curso se chama Retorno às Raízes, então voltamos, estamos voltando, vocês voltarão provavelmente a descobrir esses lugares. E eu queria que você desse também uma dica ou uma mensagem para todos aqueles que trabalham no turismo, ou seja, os operadores de turismo, as agências, todos aqueles que têm guia de turismo. Você tem uma dica para eles? Sim, façam o possível para facilitar esse movimento de retorno porque não é todo mundo que veio de uma família que veio de uma cidade já turística. Façam o possível para incluírem nas rotas as cidades menores, o cultural gastronômico, o cultural paisagem, o cultural história, que não é a história contada, aquela história vivida, aquela história de um castelinho, um monumento, uma igreja escondida, mas que tem muito significado. Aquela comida regional que é feita com produtos da região, que às vezes a gente não consegue, não tem acesso quando vai fazer um pacote de turismo italiano. Você vai sempre se voltar para a grande metrópole, para a grande cidade turística, mas façam o possível para ter pelo menos um pacote que dê para dar uma volta numa região só, ou que inclua cidades, ou se a pessoa tiver interesse na origem, que dê para ver o entorno de onde ela veio. E agora o seu itinerário, o seu burgo favorito, né? O preferido. Eu sempre vou falar o Macchiagodina no Molise, porque é realmente a cidade pequenininha, mas eu gosto muito lá próximo também, Boiano. Sim. E próximo a Boiano tem um escave, né? Umas escavações e algumas ruínas de uma cidade sanita, que é pré-romana, que chama Cepino. Vá lá também, são lugares que eu... Termoli, que é a pontinha da praia do Molise, que também são cidades muito bonitas. E um outro que você indica fora do Molise? Fora do Molise, Florença eu amo demais. Bom, Roma, Florença eu indico assim, por tudo, por toda a história, por serem justamente ícones turísticos, que são lugares em que você vai para se surpreender, vai para ficar chocado de beleza e de conhecimento, história lá. Um outro menorzinho? Menorzinho? Fora do Molise. Olha, por incrível que pareça, eu gosto de Ostia, que é Ostia. Do lado de Roma. É uma boa dica. É quase como se fosse aqui São Paulo e Osasco. Ostia é uma boa dica. Ostia é pequena, é saída para o mar e é muito bonitinho. E tem uma história antiga relacionada, né, ligada a Roma, muito forte, um porto interessantíssimo.
Obrigado, Henrique. Grazie a te. Grazie. Na nossa viagem do retorno às raízes, estamos descobrindo as histórias dos vários italianos, ítalo-brasileiros, né, que voltaram na Itália. E hoje estamos com a Ângela, que vai nos contar um pouco sobre uma região, a região da sua família, Sim. que é uma região pouco conhecida, o Molise. Sim. Como foi o impacto com essa região, com os lugares da sua família? E aí o dia, eu fui primeira vez com 18 anos, foi assim, para turismo. E numa segunda vez eu já fui com meu pai, né? E aí foi muito emocionante, porque ele tinha a casa do meu avô, né? A gente foi para lá e meu avô já era falecido. E fui com o secretário da Cultura, que teve uma exposição, fomos para lá. E aí eu me afeicionei muito à nossa região, por ser uma região pequena, não é muito turística, um pessoal assim maravilhoso, né? Uma comida, então, mozzarella, um vinho maravilhoso, e que contribuiu também para o meu desenvolvimento gastronômico, né? Apesar do meu pai ser confeiteiro, pasticeiro, né? Ele fazia os doces italianos, mas contribuiu na parte da gastronomia. Então, eu comecei a frequentar, tive alguns projetos que levei, inclusive, chefes de cozinha daqui do Brasil para lá. Então, foi muito marcante, inclusive o azeite, né? Eu não sabia que existia degustação de azeite. Eu não sabia, mas existe a degustação, porque aqui no Brasil, é recente que eu falo, de uns 10, 15 anos para cá, que a gente tem essa coisa do azeite. Antigamente não tinha, né? Era um azeite português que não desprezando de ninguém, não é isso. Mas, assim, a gente tem coisas melhores, né? Sim. E eu digo pela minha região, conheço. Claro. E agora eu vou todo ano. Sim. São especiais, vale a pena o passeio. Isto, inclusive, é um passeio que já estamos dando, né, para os nossos amigos lá. Os operadores de turismo já têm o roteiro pronto. Gente, olha, vale super a pena. É muito característico. Como eles falam na Itália, é um gioiello, né? É uma joia na montanha. Vale a pena.